7 dias, colocando os pingos nos is. Muito bem, minha gente, agora 13h06. Olha, nós éramos nômades, vivíamos aí andando pelo mundo, já falei disso aqui. E a gente ficava no local quando tinha alimentação. A alimentação ficava escassa ou acabava, nós iríamos para um outro espaço até quando nós sedimentamos. Sedimentamos, fomos juntando com outros, sedimentamos, ou seja, nós fixamos em um local e fomos criando comunidades. A origem, portanto, do comércio vem do escambo à moeda com o início da agricultura. Nós aprendemos a domesticar animais para reproduzir em cativeiro, aprendemos a plantar grãos, milho, feijão, etc. E a civilização começou a se organizar em sociedades fixas. E a produção de alimentos excedentes, nessa produção de alimentos começou a surgir o excedente. O que é isso? Mais do que você precisava para a sua alimentação. Então a forma primitiva de comércio se dava pelo escambo, ou seja, troca. E com o tempo houve uma evolução. Durante o período colonial se intensificaram as relações comerciais de tal forma que houve a necessidade de se obter uma matéria-prima de troca universal, Quando o escambo ficou difícil, quando o escambo ficou improvável, porque, por exemplo, eu tinha uma batata para trocar e Cícero não queria trocar por batata, ele queria um outro produto, apesar de que ele tinha o chuchu que me interessava, mas ele não queria fazer a troca. O escambo ficou difícil, essa troca ficou difícil e passamos a usar uma moeda que era um símbolo de troca. Você comprar aquela mercadoria. Eu comprava o chuchu de Cícero sem precisar vender para ele a batata ou trocar com ele a batata. E a primeira moeda era o sal, Usar o sal, que inclusive é sagrado. Jesus já citou o sal. Na Bíblia tem passagens falando do sal. Por exemplo, nas igrejas, nas religiões afro, que vieram da África, eles usam muito sal para dar uma pureza no ambiente, etc. Então o sal foi usado, é daí que vem salário. O salário não rende por isso, viu, seu atômico e a senhora Anne Xavier. Então vem de salário que deu origem ao sal. Depois você criou o boi em latim é o pecus pecuniário, e depois o ouro, por exemplo, deu origem aos ouríveis, porque eles saíam com o ouro para uma outra localidade para buscar alguma mercadoria que eles queriam, começaram a ser assaltados. O que ocorreu? Falaram, não, vamos deixar na mão de alguém. Aí esse alguém era Cícero, por exemplo. Cícero, toma aqui 2 quilos de ouro. Aí você dava uma nota para ele, 2 quilos de ouro, ele ia com essa nota e comprava as mercadorias que ele queria em outra localidade. Só que os ouríveis começaram a ficar gulosos, como acontecem, e começaram a dar a nota mais do que ele tinha. Só tinha 10 quilos de ouro, ele dava 20. Hoje, por exemplo, o Banco Central, que regula as instituições financeiras, eles têm um negócio chamado encaixe. Você bota R$100 lá investido no banco, ele pode reemprestar 70%, por exemplo. Eu não sei como é que está hoje o encaixe, 70, 80, 60, enfim, porque você tem um valor que você deixa como garantia. Então, quando descobriram que os ouríveis estavam fazendo aquilo, foram para cima. Os ouríveis, naturalmente, não tinham todo o ouro para pagar para todo mundo, evidentemente. É como hoje, eu sou, por exemplo, eu tenho uma conta no Banco Brasil. Você tem. Aí, se todo mundo for no banco buscar o dinheiro, ele não tem, porque ele faz o reempréstimo desses valores. Então, ele não teria pagar para todo mundo. Então, a primeira falência de banco, vamos dizer assim, seria dos ouríveis, que acabaram falindo em função disso. E aí nós fomos para a moeda, fomos criar moedas em diversas áreas do mundo, passamos aí a fazer essa moeda, porque o mercantilismo e a colonização estão compreendidos entre os séculos 17 e 18. Então, eu já disse o sal, falei das referências das feiras na antiguidade e da Idade Média, que apareceram com relatos às atividades religiosas
e dias de santo. Nela se reuniam mercadores de terras distantes, trazendo seus produtos, né, para troca por outros. A etimologia da palavra feira, viu, seu Cícero? Você que é muito religioso, demonstra esta ligação da religião com o comércio, né? É por isso que as igrejas eram feitas geralmente na praça principal de cada localidade, das pequenas localidades, e ali se formavam as feiras, como é o caso aqui da nossa Igreja Católica, que é a matriz. Ali era feira, chamava Rua Grande. Ali, inclusive, quando tinha o Jardim das Borboletas, antigo jardim, faziam também as barraquinhas. As festas de Nossa Senhora da Vitória tinha o lado religioso dentro da igreja e fora tinha o pagão, que eram as barraquinhas. Você lembra, seu Cícero, das barraquinhas lá na... Lógico. Na Tancredo Neves, ali quando era Borboletas? Pequenininho, só mais lembro. Não, pequenininho o senhor continua, né? Então, aí, por exemplo, o Brasil usou muito o pau-brasil como troca, como moeda de troca. Posteriormente, o fumo, o zimbo, o açúcar, o algodão, nós usamos muito como moeda de troca. Então, as primeiras moedas surgiram na região da Lídia, atual Turquia, no século 7 a.C. Contudo, foram os gregos, sempre os gregos, né, os maiores responsáveis por sua difusão e popularização pelo mundo antigo. Aqui no Brasil, você lembra qual foi a nossa primeira moeda, seu Cícero Allen? Foi o real, chamava de réis, né? Eu tenho 1.000 réis. 3 contos de réis. Eu tenho 3 contos de réis. Depois o cruzeiro, de 42 a 67, e o cruzeiro novo, 67 a 70. Depois o cruzeiro 70 a 86, cruzado 86 a 89, cruzado novo 89 a 90, cruzeiro 90 a 93 e cruzeiro real de 93 a 94. Ele vai mudando pra caramba pra ver se fortalecia a nossa moeda. E o maior salário de todos os tempos era o que Cid Moreira anunciava, o salário 695 milhões de cruzeiros. Era o salário milionário. O salário mínimo. Pois bem, eu tô falando de tudo isso, que o comércio representa uma fatia importante do país. Conquista começou exatamente a partir de uma feira, de um local, né? Você ia trazendo pessoas, uma venda ali, chamava de venda antigamente, né? Uma mensaria lá, o cara que trazia a farinha para vender, e você vai criando, portanto, a sociedade e o comércio como pilar desta sociedade. Eu falava aqui há poucos instantes, nós temos mais de 400 mil habitantes, com um público flutuante de mais de 2,5 milhões, chegando a quase 3 milhões de pessoas que vêm aqui buscar hoje em dia a saúde, a educação, o comércio, não é? Que é fundamental para essa cidade. Eu já disse aqui, Conquista, por exemplo, ela tem um marco com a chegada de João Gonçalves da Costa, que era um mulato forro, dos olhos verdes, que veio desbravando o sertão da ressaca. Depois a chegada, portanto, da BR-116 pavimentada, que foi inaugurada por João Goulart em 63, aqui o prefeito era Pedral Sampaio. Veio também a Ilhéus Lapa, que é 415 hoje, em que foi importante porque ela passou por Conquista, e hoje nós temos diversas outras estradas, que é onde você trafega com as riquezas desse país. Então, o comércio de Conquista sempre foi grandioso. Comércio de Conquista é grandioso. Eu não sei como é que cabe tanto atacadões aqui na cidade, né? E todo mundo está se dando bem, né? Eles estão bem. Eu estou vendo que todo mundo está vendendo. Prova da potência do comércio de Conquista. Eu estou fazendo esse trajeto todo para falar da importância do comércio central da cidade. E não é de hoje que eu venho alertando. E eu não entrei, inclusive, no mérito. Mas quando o prefeito Wesley acabou com o estacionamento da Siqueira Campos e daquela avenida que passa em frente ao fórum, ali virou um cemitério de lojas. Você passa na Siqueira Campos, vende, aluga, vende, aluga, vende, aluga, vende, aluga, e você vê aquela coisa bem morta mesmo. Desculpa a expressão, morta. Eu chamo de cemitério de lojas. Por que só eu estou percebendo isso? Não é verdade? E você vem com outros fatores. Algumas pessoas falam,
através da internet, é um fato. A questão da Zona Azul, que ainda não conseguiram resolver a situação. Que está um dilema. Muita gente evita de ir no centro da cidade em função da Zona Azul, do jeito que está hoje. É mentira minha? Eu estou sendo contra alguém? De forma nenhuma. Eu estou querendo fazer um alerta e eu já chamei a atenção da Câmara de Vereadores. Chamei a atenção da Prefeitura Municipal e chamei a atenção da CDL. A CDL não pode ser um puxadinho da Prefeitura. A CDL tem que ter opinião própria e tem que ter cobranças próprias, reivindicações próprias, porque o CDL representa os comerciantes. Então, não vamos para lá daqui a pouco dizer amém a tudo que fazem, porque cada um tem seu interesse. A Prefeitura tem seu interesse, a Câmara tem o seu, o comércio tem o seu, e nós temos que reunir todos para que tenhamos o comércio fortalecido novamente e possamos, claro e evidentemente, fortalecer o comércio central. Eu citei a Baixa dos Sapateiros, que é um comércio fortíssimo, 7 Portas em Salvador, Avenida 7 em Salvador, que hoje estão falidos, né? Aquela coisa mais, porque também você vem com shoppings, com avenidas melhores pavimentadas, com estacionamento com mais facilidade, com trânsito melhor, porque o centro de cada cidade ele é muito pequenininho, não imaginavam naquela época que teríamos tantos veículos como hoje, motos, carros, bicicleta, etc, etc. Tem até aquela formiguinha, que é aquela bicicleta motorizada, que é o trenzinho chato, aquele barulho horrível. Enfim, ninguém imaginou que há 30 anos atrás ou 30 anos depois teríamos tantos carros nas avenidas. Então, o que está ocorrendo? O que é que está ocorrendo em Conquista? O centro da cidade, eu percebi nesse último final de ano. O volume de veículos circulando no centro era muito menor, e eu não falei isso ontem, eu falo já há alguns anos, que nós temos que tomar cuidado com o centro comercial de Conquista, que ele está perdendo as forças e ele está virando um cemitério de lojas, fechando e alugando, fechando e alugando. Eu conheci um rapaz aí que fez um investimento uma vez, construiu ali várias salas, e ele se dava muito bem, tudo alugada. Hoje não tem uma alugada. Que você está tirando, por exemplo, a Justiça Comum já tem um prédio fora dali, né? Você tem várias empresas que já estão tirando em Oliva Flores, Juraci Magalhães, etc, etc. E o comércio do centro, como é que fica? E eu venho falando isso há tanto tempo, até a prefeita citou isso aquele dia, não sei se era para mim um recado, que não tinha nada a ver a falência do comércio de Conquista com a Zona Azul. Eu não falei só a Zona Azul, eu falei tudo. É um arcabouço de coisas. Pois bem, eu tomei um susto que em menos de um mês fechou a Marisa. Eu falo até com tristeza isso. Fechou a Marisa no centro da cidade. Quantos empregos deixaram de existir ali? Né? Pessoas circulando, porque a pessoa trabalhava na Marisa, ele podia ir na farmácia do lado, na lojinha que estava no beco, né? Tomar um suco ali com a lanchonete, não é verdade? Comprar uma laranja no ambulante, mas não está mais lá. Aí eu tomei mais um susto e falo até com tristeza disso. O rondelle do centro da cidade fechou. Não tem mais os funcionários, não tem mais o gerente, né? Não tem mais a pessoa que limpa, o que vende, o que marca o preço, que poderia ter comprado ali do lado do seu remédio na farmácia, poderia estar ali comprando a laranja do ambulante, na lojinha ele comprando uma sandália. Não está mais lá. E eu tomei um outro susto. A Le Biscuit também fechou no centro da cidade, que era uma loja grandiosa. Aquele que marcava o preço, o que atendia no caixa, né? Que é o que fazia a reposição dos objetos, não estão mais lá. Que ele podia ter comprado ali na esquina, do lado dele, na farmácia, um medicamento,
uma sandália na loja pequena, a laranja do ambulante que passava. Hoje, nós recebemos um recado aqui, Cício mostrou pra gente, Ernestino Guzmão atravessa, eles estão preocupados que se tirar a parada do ônibus de lá, eles vão fechar a porta. E aquela pessoa que tem um ganho para cuidar da sua casa, pagar sua energia, a sua água, também não vai estar mais lá. Que poderia comprar o remédio na farmácia, a sandália na lojinha pequena ou a laranja do ambulante que passava por ali. Nós precisamos repensar essa cidade. Nós estamos brincando com essa cidade. O que é que nós iremos fazer? Atenção, CDL. Vocês não são um puxadinho da prefeitura. Ou vocês tomam uma posição como comerciantes. Que nós estamos sentindo que o centro da cidade está se transformando num cemitério. É só observar, só eu que sei disso, e eu estou contra quem? Ninguém. Eu estou a favor da minha cidade, da minha amada Vitória da Conquista. Porque eu quero que aquele que vende a laranja, o ambulante que passa por ali, a farmácia que está lá na esquina, aquele que vendeu a sandália continue sobrevivendo. Atenção, Câmara de Vereadores, Prefeitura, CDL e comerciantes. Precisamos tomar uma atitude sob pena da gente virar um cemitério no comércio central de Conquista. Toca o barco. Deus 7 dias, colocando os pingos nos is.